Salve, salve, saudações rubro-negras, meus amigos, aqui mais um vídeo do canal Flatuloso. Meu nome é Leandro Tavares, gostaria de trazer aí para vocês um react sobre a informação do jornalista Vene Casagrande na televisão, no SBT, falando sobre essa proposta aí ao Bruno Henrique do Olympiacos. Mengão, tem que abrir o olho, tem que renovar rápido com o Bruno Henrique. E agora, meu amigo, vai ter que pagar, porque o Bruno Henrique foi o melhor reforço da última janela. Apesar de todas as contratações que vieram, para mim, o melhor reforço foi a volta de Bruno Henrique. Importantíssimo, gostaria da sua opinião aqui nos comentários e também gostaria de pedir humildemente, dê uma ajuda ao canal, deixe o seu like, deixe a sua inscrição se for aqui a primeira vez conosco. E também tem uma outra parte do vídeo aí falando dessa opinião aí, dessa entrevista do Vitor Pereira, absurda entrevista do Vitor Pereira, falou algumas verdades certo, mas tem muita coisa aí que é muito blá blá, valeu? No final deixo breves comentários, como de costume, mas fique aí conosco até o final dessa força, valeu? Vamos direto pro vídeo sem enrolação. Do Bruno Henrique. Vamos lá, é o seguinte, Bruno Henrique tem uma negociação em andamento com o Flamengo pela renovação de contrato, mas você se lembra ontem que eu falei pra você que o fato do Flamengo ter esperado muito poderia deixar a renovação mais cara? E vai ficar mais cara. Sabe por quê? Por quê? Um clube chamado Olympiacos da Grécia fez uma proposta mole, oficial ao jogador, muito boa financeiramente falando, e um contrato longo de 3 anos. Por isso, por que eu consegui apurar isso? Porque algo me chamou a atenção. O Flamengo sempre estava com um discurso que não, após a final da Copa do Brasil a gente resolve a situação. Aí, dias antes da final da Copa do Brasil, chama o empresário do jogador para conversar. O que aconteceu? O empresário do jogador informou ao Flamengo, ó, a gente tem uma proposta do Olympiacos para assinar um pré-contrato e sair de graça em dezembro. E agora, o que vocês vão fazer? Aí o Flamengo agora vai ter que correr atrás para não perder o Bruno Henrique. E eles, posso dizer, o Bruno tá com toda a razão. Porque Eu queria até deixar isso claro, Fernanda, porque assim, aí já vai pro meu lado pessoal, não é nem lado como jornalista, como informação, é lado pessoal. Eu acho muito injusto quem critica um jogador, caso isso não aconteça, da renovação de contrato, ele resolva ir para o Olympiacos. Gente, o jogador, ele é um profissional como qualquer outro. Você aí do outro lado, você é um profissional, advogado, dentista. Se você recebe uma proposta financeiramente falando muito melhor do que a atual da sua empresa que você trabalha, é normal, é um contrato profissional. E o Bruno Henrique sempre se colocou à disposição no Flamengo. Tem um outro ponto, é um jogo de interesse. Se por acaso, no retorno dele da lesão, ele não tivesse sendo o Bruno Henrique que ele sempre foi, será mesmo, Lucas Pedrosa, que o Flamengo ia estar tão dedicado nessa renovação? Será não, né? Dá pra cravar aqui que não estaria. E tudo bem. Exato. Porque é uma negociação. Porque o Flamengo tem total direito de avaliar o material humano que ele tem dentro do seu elenco, que custa muito caro, que ele sempre pagou em dia, porque o Flamengo sempre honrou com seus compromissos. Só que o Bruno Henrique também sempre honrou com seus compromissos dentro de campo. Ele sempre jogou muito, ele sempre correspondeu. Então, assim, o Bruno Henrique, inclusive, Fernanda, pouca gente se lembra, muita gente não sabe, já jogou na Europa. Ele jogou no Wolfsburg da Alemanha e jogou muito, inclusive. Quando ele volta ao Brasil, que ele volta para o Santos, ele volta voando. Mas, ou seja, ele nunca teve um grande período na Europa. Se o cara opta por jogar no Olympiacos, para morar na Grécia, que é um país maravilhoso, pô, qual é o problema disso? Além da questão financeira também. Mas eu não acredito que o Bruno Henrique vai fazer isso, não. Eu acho que ele gosta muito do Flamengo, ele ama muito o Flamengo, é um local que é a casa dele de fato, e acho que o Flamengo tem que fazer todo e possível esforço para renovar com o Bruno Henrique. E o Grêmio, Vene? Eu ouvi um tchá-tchá-tchá aí que o Grêmio também estaria interessado no Bruno Henrique, isso é verdade? Boa pergunta. Vamos lá, a pergunta que eu vou fazer é: qual clube brasileiro não estaria interessado em Bruno Henrique? Só para fazer uma analogia para o pessoal de casa entender. O Grêmio é aquele interesse mais tímido. Sabe quando você está solteiro? Você olha o Instagram da pessoa e dá uma curtida aqui, outra acolá? A do Olympiacos é algo mais agressivo, chama no inbox e fala, vem cá, vamos sair pra jantar, comer um japonês e tal. Então é isso que tá acontecendo. O Grêmio tem interesse. Renato Gaúcho é apaixonado no futebol do Bruno Henrique. Só que o Grêmio sabe que seria muito difícil o Bruno Henrique aceitar qualquer outra proposta que não seja do Flamengo aqui no futebol brasileiro. Família no continente europeu, ele está adaptado, ambientado ali e prefere... Nem sempre é o dinheiro que vai movimentar tudo. Também, jogando na Europa, a Udinese não vai pagar como a Juventus ou como um clube na Premier League. Mas, pesando ali o din-din, que também interessa bastante, ele resolveu, provavelmente ele vai ficar lá
Mas seria um bom reforço. E eu acho que é uma questão financeira mais do que esportiva, né? Porque com todo o respeito que a Udinese merece, se você pensar no futebol italiano, não é um clube como é o Palmeiras no cenário da América do Sul. Mas é voltar uma adaptação a outro país, tudo bem, pertinho de casa, você pega um avião em São Paulo, né? Você está rapidinho em Buenos Aires, está em casa. Mas a adaptação ao futebol europeu e também... aos 32 anos, ele pode estar imaginando que ainda pode conseguir até um clube melhor. É que aos 32 já é mais difícil, né? Não é assim tão simples. Mas aí são decisões que só o jogador pode dizer. Lógico. Os reais motivos, né? Mas a proposta era muito boa. E a perda para o Palmeiras, porque o Palmeiras agora vive uma situação de precisar reforçar o seu elenco, a gente já fala disso há muito tempo, não é de hoje, desde o início da janela, da primeira janela de janeiro, né? A gente já sabia da saída do Danilo, já sabia que precisaria de um volante, tem a questão do meia, agora o Dudu machucado. É um clube que precisa de reforços e que recentemente seu treinador disse: quero reforços prontos, não quero mais ninguém que eu precise moldar aqui. O Pereira era esse cara. Exatamente. Ele passou uma época de... Você pega o Danilo é um garoto que ele levou para o time, o Patrick de Paula, que não se firmou e foi para o Botafogo, e tantos outros garotos. Até o Endrick que entra nessa história num momento que não é assim de alta, não é o grande momento do Endrick. Mas um jogador mais tarimbado, com experiência internacional, é muito mais fácil. Quer dizer, a tendência é de dar certo mais rápido e atingir aquilo que o treinador deseja. Agora, talvez não seja para esse ano, Dani. 2023, a partir de 2024, talvez seja mais provável do Palmeiras ter esses nomes que o torcedor tanto deseja. Você pensar que é um clube que vem disputando tudo e ganhando muita coisa dentro de um projeto que é diferente, por exemplo, de um Flamengo, Sim. que tem muito mais grana. Então, o resultado dentro de campo, com menos dinheiro e ali segurando mais, fechando a porta do cofre, ele é enorme. Então, se imaginar que todo ano haverá aquela dinheirama à disposição do treinador, nem sempre vai acontecer. Talvez 2024 seja um ano melhor para o Abel, em termos de reforços, do que 2023. Isso não tira o Palmeiras da disputa do título da Libertadores. Está na semifinal contra o Boca e tem futebol para chegar à final, mais uma final do Libertadores. E aí tá mal? Não. Mal não está. Poderia estar melhor? Claro, todo mundo poderia. Que seja uma final brasileira de Libertadores. Você falou em Flamengo e Corinthians, nação e fiel. Saudades do Vitor Pereira? Ele participou de um congresso lá em Portugal e deu essa declaração polêmica aí, ó. O que eu gostei menos foi da falta de educação. Falando do Brasil, né? Se referindo ao futebol brasileiro e ao Brasil como um todo. Muita falta de educação, uma falta de educação geral. É preciso ter estômago, não é da imprensa especificamente, é do futebol em si. Tudo que envolve o futebol passa um pouco do limite. A emoção passa um pouco do limite e dizem coisas que nós aqui ainda não estamos preparados. Lá pode ser normal. Já percebi que é um pouco cultural. Para nós é um pouco difícil. E aí ele segue. Não é só em um clube, é no Brasil. Os projetos no Brasil são até a próxima vitória. E mesmo após a vitória, pode tudo ocorrer mal. No Brasil, é muita emoção. No Brasil, ou tem resultados imediatos, ou acabou o projeto. Então, eu não consigo contestar ele não, Dani, assim, se ele está errado. Aqui o povo é muito educado. Essa última parte eu concordo inteiramente. Mas em relação à questão cultural, eu acho que a cultura europeia, ela também agride a gente em alguns lugares. Isso choca. Choca porque aqui o futebol, né, te leva... Bom, a gente convive com isso diariamente, que estamos aqui desse lado, imagina quem está lá dentro, né? Assim, com todo tipo, eu brinco muito no linha de passe com meus colegas, eu chamo de esgoto emocional, porque é um esgoto mesmo, né? A relação de alguns com o futebol. Deveria ser um pouquinho mais leve, é um esgoto. Então, eu não consigo criticar, não. Pelo menos ele não falou da sogra dessa vez. Eu não vou a sogra também, né, Vitor Pereira? A sogra não, também botar a culpa na sogra também é um problema. Isso aí dá um chabu enorme em casa. Vai ver se é cultural isso aí, né? Pode ser, você tá vendo as diferenças? Pois é. Olha, vamos fazer um intervalo, Calça. Na volta a gente fala aqui ainda de futebol feminino, a final do Campeonato Brasileiro. Jogo de volta, tem tudo para ser um bom jogo. E a gente vai estar de olho aqui nesse Sport Center.
É isso aí, meus amigos. Eu vou trazer aqui minha opinião como sou luso-brasileiro, vivi 7 anos em Portugal, e eu posso dar um pitaco aí sobre o que ele falou. Algumas coisas é verdade? Questão de projeto venceu, mesmo vencendo pode acabar, que é algo que eu critico já há muito tempo. Só que, quando ele fala de educação em geral e tudo mais, ele tem que olhar um pouco também pro lado do próprio povo português, de lá também. Da imprensa portuguesa, muitas vezes arranca rabos lá entre a imprensa portuguesa e técnicos portugueses. Vamos lembrar, Jorge Jesus também, que teve problemas com alguns jogadores e foi tirado do Benfica graças a esse problema com jogadores. Vamos lembrar, Jorge Jesus no Sporting teve torcedor invadindo o CT do Sporting para dar pancada em jogadores e no próprio Jorge Jesus. Não podemos esquecer também que agora, uma temporada ou duas, no Olympique de Marselha, botaram fogo em algumas coisas, algumas partes do CT, torcedores. Agora, não me venha falar que é cultural brasileiro. Claro, eu concordo, há alguma falta de educação, mas ele tem que olhar também um pouco pro lado dele. Na Europa também há falta de educação, também há atrocidades em questão de torcedores, em questão de projeto, em questão de muitas coisas. Não vamos olhar só para o terreno do vizinho, ele tem que olhar um pouco pro lado dele. O que ele deveria de falar é que o trabalho dele foi uma autêntica bosta, não serviu de nada, não deixou legado nenhum no Flamengo. E outra, a característica do Vitor Pereira sempre foi um cara que enfrentava os problemas, seja com quem fosse, e falava as coisas na lata. Isso ele sempre foi um leão. No Flamengo, ele se transformou em um gatinho, onde ficou calado e deveria dispor muitas coisas. Essa é a minha opinião. E outra, essa daí, essa foi a questão das palavras do Vitor Pereira. Um pitaco rapidinho, a pincelada. O Flamengo tem que correr, Marcos Braz, alô Marcos Braz, tem que correr pra renovar logo com o Bruno Henrique, essas paradas de gelo no sangue, vamos pagar caro e com razão agora, porque o Bruno Henrique é muito importante, valeu? Meus amigos, gostaria da sua opinião aqui nos comentários, dá essa força aí pro canal, deixe a sua inscrição, seu like, dá essa força ao canal Flatuluse e vamos que vamos, até o próximo vídeo, valeu? Tamo junto, falou, fui!